Fala, meus queridos, tudo bem? Ade aqui. Vamos tentar relembrar 5 jogos bons e 5 jogos merdas do Atlético em 2023. Bora lá. Bom, galera, tô fazendo esse vídeo já porque esse ano acabou, né? Ninguém mais quer, ninguém mais se importa. Todo mundo esperando o Wesley Carvalho ir embora pra saber quem que vai vir no lugar. Enfim, então eu aproveitei aí esse ensejo para elencar para mim quais foram os 5 piores e quais foram os 5 melhores jogos do Atlético Paranaense no ano. Piores foi fácil de achar, melhores foi mais ou menos, né? Então não vou colocar a imagem dos jogos aqui porque infelizmente, cara, preciso explicar para vocês que eu não consigo entender qual é o algoritmo do YouTube. Então às vezes eu ponho imagem e pega, às vezes eu não ponho e não pega. E tipo, por exemplo, se eu levo um strike, eu tenho que ficar 3 meses sem fazer live aqui no... Daí vai matar o nosso canal, então eu me cago de medo, cara. Me cago de medo. Então, não vou colocar, então vocês vão ter que ir da memória de vocês aí pra gente relembrar os jogos. Então vamos lá. Vamos primeiro pros melhores jogos do Atlético. A gente teve 5 jogos, acho que no máximo, de jogos bons do Atlético, na minha opinião, né? Você pode discordar aí da sua casa e nos comentários. Então, na minha opinião, vai ser na ordem cronológica, tá? O primeiro dos melhores jogos foi a nossa vitória contra o Inter, né? Fora de casa. É uma vitória que a gente acho que nunca tinha conseguido. E a gente foi lá e conseguiu ganhar dos caras de 2-0 fora de casa. No momento do Atlético, o Atlético ainda tinha aspirações grandes no campeonato, né? Esse jogo foi dia 4 de maio, uma vitória contra o Inter fora de casa. Depois a gente ainda ganhou do Grêmio fora de casa também, né? Mas esse jogo não tá na minha lista aqui. Mas pelo menos alguma história a gente fez, né? A gente ganhou do Grêmio de 2-1 lá na Arena do Grêmio. Mas eu coloquei aqui a contra o Inter, que a gente, por mais que a gente tenha a vitória lá na Copa do Brasil, eu coloquei mais para sintetizar aí algumas vitórias que a gente teve fora de casa no ano. O segundo melhor jogo é a nossa vitória contra o Coxa, né, em casa. Não tanto por ter ganhado do Coxa, mas sim pelas circunstâncias do jogo, né? Você deve se lembrar que a gente, em 2 minutos, a gente empatou e virou o jogo, então foi um jogo bem legal, assim, principalmente na hora do gol do Canóbio no último minuto. Foi um dos grandes momentos da temporada, aí, né? Uma temporada que no fim não nos trouxe muitas alegrias, mas esse jogo contra o Coxa foi bastante divertido, ainda mais saindo com a vitória no final. É óbvio, né, que eu tô excluindo o Campeonato Paranaense, tá? Tem muito pouca coisa pra tirar, inclusive a própria final, acho que do Campeonato Paranaense estaria nos piores jogos do Atlético nesse ano, por mais que a gente tenha sido campeão. Então eu excluí o Paranaense porque, enfim, vocês sabem por quê, né? O terceira na lista aqui dos melhores jogos de 2023 é a vitória contra o Alianza Lima em casa, né? A gente ganhou na Libertadores dia 6 de junho de 2023, a gente ganhou de 3-0 na Libertadores em casa. Assim, ter esse tipo de vitória na Libertadores é sempre muito divertido, né? Por mais que no fim a gente tenha visto que não deu nada, mas a gente fazer esse resultado dentro de casa à noite sempre é muito divertido de se relembrar, né? Jogos de Libertadores a gente não vai saber o que é isso no ano que vem, mas jogos de Libertadores são muito legais de assistir, assim. Então quando a gente sai com uma vitória boa, a gente sempre relembra. A gente teve um gol do Vitor Bueno e 2 gols do Vitor Roque nesse jogo. Como eu falei, terminou em 3-0. O quarto da lista aqui é a nossa vitória fora de casa contra o Vasco, né? Não que o Vasco seja um grande time do Campeonato Brasileiro, mas é uma outra vitória que a gente praticamente nunca teve. Acho que a gente inclusive nunca teve lá em São Januário, então a gente conseguiu ganhar dos caras lá de 2-0. Como eu falei, por mais que eles estejam lá embaixo, a gente sempre sofre com o Vasco, né, de conseguir lá desenterrar esse sapo, mas esse ano a gente conseguiu fazer. Os gols foram do Christian e do Vitor Bueno, mais uma vez, né, então coloquei essa vitória contra o Vasco lá em São Januário para relembrar aí esse tabu que caiu, né. E o último jogo da minha lista aconteceu em setembro, para vocês verem mais ou menos como que o Atlético levou esse final de ano, né? Foi a nossa vitória contra o Flamengo fora de casa, né? Por mais que não tenha sido lá no Rio de Janeiro, a gente ganhou do Flamengo de 3-0, né? Gols do Kaká, Alex Santana e Vitor Bueno, para vocês verem, né? Até fiquei bastante surpreso, né? Que praticamente todos os jogos que eu tô citando aqui tiveram pelo menos um gol do Vitor Bueno, né? Então, pra gente colocar aí no equilíbrio da hora de pensar como é que foi a temporada dele dentro do Atlético. Agora vamos pros piores, né? Eu acho que os piores vocês devem saber, vocês devem estar cansados
relembrar aí, porque a gente tem relembrado bastante eles no podcast, né? Alguns jogos chave da temporada que foram muito ruins, né? Que a gente acabou culminando nessa temporada meio xoxa aí, meio sem muita pretensão do Atlético. O primeiro jogo, cara, é a nossa primeira partida da Copa do Brasil, que a gente foi jogar contra o CRB fora de casa e a gente perdeu, né? A gente já trazendo maus agouros aí pro 2023, a gente perdeu de 1-0 contra o CRB no dia 4 de abril de 2023, né? Depois a gente conseguiu reverter, ganhar e passar nos pênaltis, mas já começou mal, né? A gente perder pro CRB na Copa do Brasil é um campeonato que, na teoria, é um dos principais objetivos do Atlético na temporada. Começamos bem, já perdendo pro CRB fora de casa, né? Independente do campeonato, acho que a gente perder pro CRB fora de casa nunca será um bom resultado, né? Então, eu coloquei na lista aqui pra mostrar que a gente tinha pistas de que esse ano ia ser uma bosta. O segundo pior jogo é Cap 1 2 Grêmio, né? Aconteceu no dia 27 de maio de 2023. Se vocês relembram aí, é um dos jogos que a gente sempre cita, que a gente perdeu pro Grêmio em casa, pro time reserva do Grêmio, a gente com o time titular. No momento ali que a gente ainda tava na Libertadores e tal, mas a gente ainda tinha anseios de conseguir ficar numa parte de cima da tabela, né? Então, se a gente for olhar a tabela do Brasileiro agora, a gente começa a contar esses 3 pontos, assim, esses 3 pontos que a gente perdeu, que fizeram muita diferença no final do campeonato, né? E o terceiro jogo da minha lista aqui é a mesma coisa, né? Aquele jogo contra o América Mineiro fora de casa, que aconteceu dia 11 de junho de 2023, que era um jogo que a gente estava ganhando de 2-0 e a gente levou empate no último lance do jogo. É uma parada absurda que o Atlético conseguiu fazer esse ano, e a gente viu depois que esse time do América foi rebaixado com 700 rodadas de antecedência. A gente vai fora de casa, consegue fazer o 2-0 e consegue perder esses 2 pontos fora de casa, que mais um jogo que, se a gente colocar ali na nossa soma, fez muita diferença, né? Só nesses jogos que eu citei foram 5 pontos que a gente perdeu de ganhar, né? E o quarto jogo, acho que é um dos piores da temporada, se não o pior, né? O jogo fora de casa contra o Bolívar, aquela fatídica noite de Wesley Carvalho, que até hoje ninguém aguenta ouvir falar, que ele decidiu que ia colocar o Thiago Andrade na altitude e desde então nunca mais colocou o Thiago Andrade de titular. Esse jogo foi no dia 1º de agosto, foi o dia que ele teve a grande epifania de achar que o Thiago Andrade é craque. Tentou, a gente perdeu de 3-1 e desde então ele nunca mais colocou o Thiago Andrade de titular. Ele decidiu fazer esse teste aí num mata-mata na altitude da Libertadores. Então, pra mim, o top 1 absurdos que aconteceram nesse ano aí, vai com Deus, Wesley, pelo amor de Deus, nunca mais apareça no meu Atlético Paranaense. E o quinto jogo, eu acho que é mais... Eu poderia citar 1 bilhão de jogos aqui do Atlético no Brasileiro, em que a gente tava na boca do G4 ali, que era só ganhar, a gente tava dentro do G4, mas eu acho que esse é o maior exemplo de todos, que é a nossa derrota lá no Couto Pereira, que a gente perdeu de 2-0, o jogo foi dia 1º de outubro de 2023, que se a gente ganhasse, a gente tava no G4 e a gente conseguiu perder para esse time horroroso do Coritiba, e perder feio ainda, né? Então, mais um momento da temporada que a gente percebeu que o Wesley Carvalho não conseguia tirar nada desse time, e desde então, ali desde outubro, a gente simplesmente só não teve uma derrocada maior do que o Botafogo, porque ninguém consegue ter, mas a partir desse momento o Wesley Carvalho simplesmente não conseguiu tirar mais nada desses jogadores. O Atlético simplesmente deixou todas as suas vontades e seus objetivos de lado para simplesmente fazer um segundo turno completamente medíocre, e que culminou aí na nossa derrocada e a nossa classificação direta para a Sul-Americana de 2024. Perfeito? Tem algum jogo que você gostou muito de ver e tem algum jogo que você não gostou nada de ver que eu não citei? Comentem aí que a gente vai debater nos comentários, beleza? Valeu, galera, se inscrevam no canal aí, estamos chegando a 3 mil inscritos e logo a gente volta com mais conteúdo aí que eu vou gravar nesse finalzinho de ano, beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus, tamo junto e é nóis. Perfect.